Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia de muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos comentar da inflação, esse monstro econômico que afundou o Brasil num passado não muito distante, ameaça novamente a economia do país. Vamos dar uma viajada pela Nigéria, França e China. E vamos falar da JBR, da JBS, da BRF e também do Carrefour. Vamos falar do mercado de carnes bovina, suína e de frango. Vamos falar do mercado físico do boi gordo, o mercado até o momento como um bom negócio, mas vamos com cuidado porque o mercado é muito volátil. E eu vou conversar com Leonardo Barato, gerente de marketing de produtos da Pitim. Vamos falar de erros e para evitar esses erros na aplicação de corretivos para garantir produtividade na safra 24-25. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre inflação, esse monstro econômico que afundou o Brasil num passado não muito distante e agora ameaça novamente a economia do nosso país. De acordo com os cálculos do Banco Santander, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA, ele terminará 2024 com uma alta de 4,8%, ante uma projeção de 4,4%. No próximo ano, o índice deve registrar avanço de 4,3%, segundo o balanço de 3,9% anteriormente. A meta de inflação determinada pelo Banco Central é de 3%, com uma margem de tolerância de 1,5% para cima ou para baixo. Para 2024, desde a última revisão, subimos a alimentação no domicílio e serviços que foram parcialmente compensados pelos administrados. A alta em alimentos se deve à proteína, em que desde o início de setembro o preço do boi subiu quase 40%. Pelo menos é o que afirmou a economista-chefe do Santander, Ana Paula Vescosi. O Santander antecipa ainda que a taxa básica de juros em um patamar mais alto no fim do próximo ano do que o projetado anteriormente. No atual, o cenário prevê que a Selic chegará a 12% no encerramento de 2025, contra 10,5% na estimativa anterior. Em relação ao PIB, Produto Interno Bruto, o Santander manteve a projeção para este ano de um avanço de 3%. No próximo ano, 2025, por outro lado, o cenário aponta agora uma expansão de 1,8%, ante 1,5% na projeção anterior. E agora vamos dar uma viajada pela Nigéria, França e também pela China e vamos falar da JBS, BRF e Carrefour. A JBS assinou um memorando de entendimentos com o governo da Nigéria para, vamos dizer assim, construção de 6 fábricas no país. 3 para aves, 2 para bovinos e 1 para suínos, com um investimento total de 2,5 bilhões de dólares. Um outro tema mais relevante da semana ficou para a declaração do CEO global do Carrefour, Alexander Bompard, que assumiu o compromisso de não comercializar nenhuma carne proveniente do Mercosul. Uma declaração que foi vista com maus olhos por entidades do setor produtivo, como a Apex Brasil, a BIEC, a BPA e também pela FAAB. Em carta endereçada ao presidente da organização francesa da Federação Nacional dos Sindicatos de Agricultores, o executivo ainda diz que
O projeto de acordo de livre comércio entre União Europeia e Mercosul traz um risco de inundação no mercado francês de uma carne que não respeita as exigências e normas. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, endossou o posicionamento de entidades do setor produtivo e da indústria brasileira de sugerir o não fornecimento de carnes ao Carrefour também aqui no Brasil, após a suspensão da compra de proteínas do Mercosul pelas unidades francesas do grupo. Já a BRF, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, anunciou a aquisição de uma fábrica de alimentos processados da Henan Best Foods, na província de Henan, lá na China. Segundo o fato relevante, divulgado no mercado na semana passada, a transação tem um valor de 43 milhões de dólares. A Henan Best Foods é subsidiária da Oz Group, empresa norte-americana que atua no processamento de alimentos, construída em 2013. A fábrica possui 2 linhas de processamento de alimentos com capacidade de 28 mil toneladas por ano e possibilitou a expansão para 2 linhas adicionais. A empresa estima que, após a expansão, cujo investimento previsto está em cerca de 36 milhões de dólares, a produção deve ser de 60 mil toneladas ano e, além disso, é projetada a geração de cerca de 850 postos de trabalho adicionais. A previsão é que a nova unidade produtiva esteja operando sob a gestão da BRF ainda no primeiro trimestre do próximo ano. E agora vamos falar do mercado de carnes bovina, suína e de frango. O BOFA é Bank of America. Ele atualizou as suas estimativas e preços-alvos para os frigoríficos do Brasil em sua cobertura após resultados no terceiro trimestre deste ano. A instituição recomenda para compra para JBS e Marfrig, além de neutro para a BRF. Segundo o banco, as empresas apontaram tendências positivas no curto prazo e possivelmente para 2025, já que a demanda sólida por proteínas deve dar suporte aos preços. Os baixos custos de ração, eles continuam sendo um vento favorável para o frango. Todas as empresas mencionaram em suas teleconferências que a demanda por carne bovina e também de frango e suína é muito forte em todos os principais mercados. A Tyson Foods, por exemplo, divulgou um guidance sólido, quer dizer, uma orientação para 2025. Segundo o banco, esse cenário tem dado suporte aos preços das proteínas. Os preços da carne bovina têm riscos de alta em preços mais altos de gado nos Estados Unidos e também no Brasil, o que representa uma alta para outras proteínas, dado um efeito de substituição. Por fim, os custos da ração continuam dando suporte às margens do frango para os frigoríficos, pelo menos é o que apontam Isabela Simonato e Júlia Zaniotto. O elevado preço da carne bovina está pressionando os consumidores a procurarem proteínas alternativas, tais como frango, suíno, peixe, ovos e produtos processados. Os pedidos de reposição ficaram abaixo das expectativas, o que indicou uma demanda limitada. Em relação aos negócios que foram feitas na última quinta-feira, dia 21, a previsão é de estabilidade nos preços, porém, com pouca firmeza para as carnes com osso, o que reflete a demanda mais fragilizada do atual patamar de preços. E agora vamos comentar um pouquinho do mercado físico do boi gordo. O mercado, até o momento, apresenta-se bom, mas temos que tomar cuidado porque o mercado é volátil. O mercado físico do boi gordo, ele volta a se deparar com um outro negócio acima da referência média no centro-sul do país,
enquanto na região norte os preços estão acomodados. De acordo com a consultoria Safras e Mercado, Goiás se notabilizou como o estado de maior alta ao longo da semana. O ambiente geral ainda sinaliza para escalas de abate apertadas e potencial para reajustes no curto prazo. A demanda segue bastante aquecida, em especial para a exportação, o que tem justificado boa parte do movimento de alta deflagrado nas últimas semanas. Considera, pelo menos o analista da empresa, da Safras e Mercado, Fernando Henrique Iglesias. Segundo o Fernando, este é um ano em que as variáveis de demanda tiveram um grande, vamos dizer assim, peso sobre a formação dos preços. O mercado atacadista encerrou a semana apresentando acomodação em seus preços, segundo Fernando Henrique Iglesias. O ambiente de negócios ainda sugere por reajustes no curto prazo, mesmo que isso ocorra de maneira comedida. Vale destacar que a entrada do 13º salário na economia tem grande peso sobre a formação dos preços no mercado atacadista. Um outro ponto, vamos dizer assim, que mesmo em um momento de boa circulação monetária, a população tende a priorizar o consumo de proteínas de menor valor agregado, a exemplo da carne de frango, embutidos e também do ovo. E depois do intervalo, eu vou conversar com Leonardo Barato, gerente de marketing de produtos da Pitim, e nós vamos falar de erros. E para evitar esses erros na aplicação de corretivos e garantir produtividade na safra 24-25. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora nós vamos falar de mais uma rede de supermercados lá da França que vai deixar de comprar carne dos países do Mercosul. O grupo varejista francês Les Mousquetaires, ou seja, os mosqueteiros, esse grupo anunciou que deixará de comercializar carne proveniente dos países do Mercosul. O Carrefour já tinha deixado. Agora, essa decisão segue o anúncio anterior da Carrefour lá da França, que declarou também boicote às proteínas animais originárias do bloco sul-americano. Em publicação nas redes sociais, essa rede de supermercados, os mosqueteiros, essa rede afirmou que as redes os mosqueteiros, se comprometem a não comercializar o produto sul-americano e que a medida visa a soberania alimentar e apoia os agricultores franceses. O CEO da rede Os Mosqueteiros, ele fez um apelo às indústrias para que demonstrem o mesmo nível de comprometimento e a transparência quanto à origem da matéria-prima utilizada. De acordo com ele, o boicote deve ser aplicado também aos produtos que são utilizados para a fabricação de itens de marca própria, operando na França e outros países da Europa, como Portugal, o grupo cujo nome significa, eu já disse, os mosqueteiros, trabalha com redes como Intermarché e também a Netto. A decisão tomada pelo Os Mosqueteiros amplia a pressão contra o acordo de livre comércio entre União Europeia e Mercosul, previsto para ser assinado agora em dezembro. Ao mesmo tempo, os agricultores franceses, eles intensificam os protestos contra a entrada de produtos agrícolas importados, alegando normas desiguais em relação às aplicadas na França. A mobilização inclui bloqueios em portos e manifestações em diversas regiões do país. E o CEO da Global Carrefour, Alexandre Bompard, ele afirmou que a rede não comercializará carnes do Mercosul nas suas operações na França, independentemente de preços ou volumes ofertados. Apesar disso, o Grupo Carrefour também afirmou que as operações locais aqui no Brasil não serão afetadas pela medida.
E agora eu vou conversar com Leonardo Barato. O Leonardo, ele é do Departamento de Marketing de Produtos da Piscin e nós vamos falar de erros durante a safra. Agora, para evitar esses erros na aplicação de corretivos, evitando esses erros, nós podemos garantir aí uma boa produtividade na safra 24-25. Leonardo Barato, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa, tá tudo bem? Bom dia, Antônio, tudo bem? Obrigado pela oportunidade, sempre que estou em Goiás eu assisto o programa, então é uma Obrigado. honra estar fazendo parte hoje. Tá ok, eu fico feliz com isso, ou melhor, nós ficamos felizes aqui, a nossa equipe, isso é muito bom. Leonardo, a gente sabe que a Piscin, vamos falar assim, como todo mundo conhece, né? A Piscin é uma das grandes empresas fornecedoras de equipamentos para a área agrícola, a área pecuária também, no que diz respeito à aplicação de adubos, corretivos, enfim. É uma empresa que está aí entre as grandes do país, oferecendo aí produtos de qualidade. E a gente sabe que o mínimo erro durante vamos dizer assim, uma aplicação de corretivos vai comprometer a safra lá na frente. Ou seja, nós temos que ter um equipamento bom, calibrado e também um produto muito bom. E aplicar na quantidade correta. É mais ou menos por aí. Não, com certeza, acho que você já passou a receitinha de bolo, né? Eu costumo sempre dizer que nos dias atuais a gente não pode mais praticar aquela agricultura de um tempo mais atrás, onde você podia se dar o luxo de ter desperdício. Como hoje a gente sabe que os financiamentos são mais complicados, um prejuízo muito grande aí no final da safra pode fazer com que o produtor perca aí o seu trabalho do ano, perca tudo que ele juntou até os dias de hoje. Então a gente sabe que quanto mais a gente evitar esse desperdício, é o caminho a ser seguido. E como você falou, né, um equipamento aí bem calibrado, ele vai dar início à sua colheita no futuro. Hoje o portfólio, vamos dizer assim, da Piscin, o portfólio de máquinas e implementos, é um portfólio bem grande, né? A Piscin atende aí basicamente de ponta a ponta, tanto a pecuária quanto a agricultura, né? Não, com certeza. A Piscin, ela está no mercado há mais de 60 anos. Esse ano a gente completa 61 anos. A gente é especialista em preparo de solo. Então, toda a linha de preparo de solo, grades, distribuidores, a gente está atuando. A gente atua no país inteiro. Então, esse ano eu já tive mais aí de 15 estados do nosso país, levando aí os produtos da Piscin e conversando com os produtores, né? Acho que sempre é bom entender o que cada produtor, cada lugar que ele está, muda. Então é importante a gente estar lá do lado dele para entender o que está acontecendo no dia a dia, né? Hoje nós sabemos que a agricultura brasileira é uma das mais evoluídas do mundo, né? Nós estamos aí numa situação, num patamar muito bom em termos de tecnologia, tanto em implementos agrícolas quanto em produtos que nós utilizamos. Quer dizer, um grande problema nosso é que a gente depende, infelizmente, principalmente de insumos, no caso de fertilizantes, a gente depende muito do exterior, né, de fora. E isso deixa, às vezes, o nosso mercado meio atabalhoado. E aí é onde entra a qualidade de implementos, né, de equipamentos, né? Isso. É um empecilho, né? A gente sempre vai estar atrelado aí ao dólar, então a gente sabe que qualquer variação traz um grande aumento, né? Então, voltando, a gente já conversou aqui. Então, qualquer coisinha que a gente conseguir evitar de desperdício vai fazer com que o produtor perca menos dinheiro. E nisso é o que a Piscin e as outras máquinas de implemento tem que pensar para o futuro, né? Trabalhar com equipamentos versáteis, ou seja, aqueles equipamentos que não vão só realizar uma tarefa. O produtor não pode perder tempo. Então, quanto mais ele ser facilitado esse serviço para ele, vai ter um retorno muito grande lá na frente. E a agricultura, ela veio para ficar, né? Hoje a gente não se fala mais de agricultura sem precisão. Então, com esses dois caminhos, a agricultura e o entorno do que o produtor está fazendo, se estiver tudo calibrado, regularizado, com certeza lá na frente ele vai ter um ganho e vai ter um retorno do seu trabalho. Ô Leonardo, agora
nós participamos da FEICORT, né, lá em Presidente Prudente, uma feira, por sinal, muito boa, uma feira internacional, e a gente pôde observar o seguinte: hoje não tem mais pecuária sem agricultura, né? Não, já se foi, né? O tempo que falava que a pecuária ela não usava tecnologia, né? Hoje a gente sabe que até na pecuária chegou e chegou com força, né? Então é importante para o produtor ele ter o tempo real, né? Do que está acontecendo lá na propriedade dele. Então é um caminho que eu não acredito que tenha volta nos dias de hoje. E é importante o produtor ele se conscientizar disso. E um ponto muito importante, que inclusive saiu mais uma vez, saiu essa semana agora, que é a quantidade de calcário a ser colocada no solo. Ainda existem produtores, tanto na agricultura quanto na pecuária, que é muito comum ele falar assim: eu vou jogar tantas toneladas por hectare. Rapaz, quando ele fala jogar, isso soa tão mal, pelo menos no meu ouvido, que eu falo, cara... Eu também, viu, Antônio? Eu sempre retruco, né? Falar aí, quando você vai estar jogando de dinheiro também, né? Porque a gente sabe que o preço, como que tá, a gente não pode se dar esse luxo, né? Eu vou jogar 500, sem saber o que aquela terra realmente precisa, né? A gente está, talvez, trazendo aí um malefício para aquela terra, em vez de estar ajudando ela. E isso lá na frente vai ter um custo muito alto, tanto da sua colheita, ou seja, aquela terra vai produzir menos, e você vai ter, além de, na próxima safra, você está com um problema no seu solo, no seu bolso você também vai ter um prejuízo aí muito grande. Pois é, e durante essa FEICORT, tiveram lá palestras, uma melhor do que a outra. A gente não pode falar, essa foi melhor do que aquela ou aquela. E nós tivemos, assim, uma radiografia do setor produtivo brasileiro. Quer dizer, é a união da agricultura com a pecuária. E nós observamos também alguns pontos muito importantes na questão de sementes. Quando se vai plantar um pasto, por exemplo, agora lançaram a semente inteligente. Você pode jogar ela no seco, no pó, e ela só vai germinar quando tiver uma quantidade boa de umidade no solo. Então veja como as coisas estão evoluindo muito e automaticamente também os implementos. E eu tenho certeza absoluta que a Psim também deve estar dentro dessa linha, né, de modernidade lá em cima, né? Não, com certeza. Como eu falei, né, hoje a gente não pode mais pensar num equipamento só para uma função. Então, quando a gente está pensando no desenvolvimento de um produto, a gente sempre está pensando na versatilidade dele. Ou seja, aquele produto ele vai facilitar a vida do produtor. A gente não pode hoje, nos dias de hoje, colocar um implemento que o produtor vai ter um tempo grande de mão de obra, um tempo grande de calibração. Muitas vezes ele não vai ter uma equipe, uma mão de obra com um grande número. Então, acho que as empresas, elas hoje em dia pensam muito nisso, né? Como você falou das sementes, mas os maquinários também. Então, a gente traz alguns benefícios aí na Psim, que é para isso, porque o produtor ele consegue ganhar tempo e ganhar agilidade no trabalho. Ô, Leonardo, só para dar uma visão geral, hoje, o que a Psim possui, por exemplo, para um produtor? Quais são os implementos, assim, bem rapidinho, os principais? Aplicador hoje a gente trabalha em toda a linha de preparo de solo, então a gente tem as grades, né? A Psim ela é conhecida pelas suas grades, lá atrás foi o seu primeiro equipamento no portfólio, mas hoje a gente atua em todas as linhas, então a gente também tem distribuidores, desde mecânicos, semimecânicos, hidráulicos, a gente atua também na parte de descompactação, né, com os descompactadores, subsoladores, escarificadores, então a Psim ela atua em toda a parte aí de preparo de solo. Entendi. Bom, eu conversei com Leonardo Barato. O Leonardo, ele é especialista em marketing de produtos, de uma das maiores empresas aqui do Brasil, de implementos e máquinas agrícolas, que é a Psim, com mais aí de 60 anos, vai fazer 61 anos agora. E nós batemos um papo sobre um bom produto e uma boa máquina. Você pode ter um excelente produto, mas você tem que também ter uma excelente máquina. Hoje, qualquer desvio, qualquer um, no seu projeto financeiro, o prejuízo lá na frente é muito grande. Leonardo, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui no nosso programa. Foi uma conversa legal, uma conversa tranquila, muito boa, e eu te aguardo aqui mais vezes aqui no nosso programa, ok? Muito bom dia e muito obrigado.
Bom dia, Antônio. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Um abraço. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: só existe uma coisa melhor do que fazer novos amigos: conservar os velhos. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.